Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Fulconi, sou professor de Física aqui no Estratégia e hoje a gente vai começar uma playlist de 100 dicas de Física para você gabaritar essa matéria aí no seu vestibular. E a primeira dica de hoje é vetores, a primeira dica é vetores. O que é um vetor? Vetor é um ente matemático que é totalmente definido por três características: o módulo, a direção e o sentido. Sempre que eu tiver essas três características, eu posso definir um vetor. E qual é a representação gráfica desse vetor? A representação gráfica desse vetor é a representação que eu coloquei para vocês aí embaixo. Mas o que eu quero que você preste atenção é o seguinte: a gente pode interpretar o vetor como sendo um transportador de pontos. Olha o que eu escrevi aí. Podemos visualizar o vetor como um transportador de pontos. O vetor mostrado na figura leva o ponto A ao ponto B. Então olha que interessante, sempre que um vetor levar o ponto A ao ponto B, nós vamos chamar esse vetor de AB. Se o vetor levar o ponto B ao ponto A, a gente vai chamar esse vetor de vetor BA. Tranquilo? E agora a gente vai definir dois tipos de grandeza. A primeira delas é a grandeza vetorial. Claro, a grandeza vetorial vem de vetor, ou seja, é aquela grandeza que é representada por um vetor. Na grandeza vetorial, além de eu ter o módulo, o sentido e a direção, eu tenho a unidade. E exemplos desse tipo de grandeza são deslocamento, força, quantidade de movimento, impulso, aceleração e velocidade. Mas por outro lado, eu tenho as grandezas escalares, que eu só preciso do módulo, o comprimento, né, e da unidade. E quais são essas grandezas escalares? O tempo, a massa, o trabalho, a potência, o calor e a temperatura, beleza? Outra coisa interessante que a gente precisa saber para os vestibulares em vetores é a soma de vetores. E a gente tem vários métodos que a gente pode utilizar para somar vetores. O primeiro deles eu quero te apresentar é o método paralelogramo. Esse método ele é eficiente para somar de 2 em 2 vetores. Então sempre que eu quiser somar 2 vetores, eu posso utilizar o método do paralelogramo. Como que eu faço para utilizar ele, Vinícius? É o seguinte: primeiro você vai pegar os vetores e colocar os vetores com a origem comum. Então você vai colocar os vetores com a origem comum aqui. O segundo passo é o seguinte: você vai traçar retas paralelas aos vetores. Traço reta paralela ao vetor A, traço reta paralela ao vetor B, e desta maneira a diagonal desse paralelogramo vai ser o vetor soma, como eu representei aí para você. Mas aí você pode me perguntar: mas como eu determino o módulo, o comprimento desse vetor? Para determinar o módulo, o comprimento desse vetor, você pode usar a lei dos cossenos. E aplicando a lei dos cossenos para descobrir o módulo do vetor soma, você acaba nessa expressão que eu coloquei para vocês. E eu quero salientar uma coisa muito importante que muita gente confunde. O ângulo alfa que você vai utilizar nessa expressão é sempre o ângulo entre os vetores. Você tem que achar o ângulo entre os vetores e aplicar assim o cosseno de alfa, beleza? Outro método para você somar vetores é o método da poligonal. Esse método você pode somar muitos vetores ao mesmo tempo. Então eu tenho o vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D e o vetor E. Quero somar todos eles. O que eu faço? A única coisa que você tem que fazer é colocar a extremidade de um coincidindo com a origem do outro. Então você vai colocar a origem do B coincidindo com a extremidade do A. Você vai colocar a origem do C coincidindo com a extremidade do B. E você vai formar uma espécie de caminho aqui, ó, de caminho com os seus vetores. E o vetor soma, você vai ligar o primeiro vetor ao último vetor e você vai conseguir o vetor soma. E esse é o método da poligonal. Beleza? E para fechar aqui a nossa dica de vetores, eu quero apresentar para vocês a decomposição de vetores. Decompor um vetor é encontrar dois vetores ortogonais que somados resultem no vetor original. A decomposição é realizada em relação a um sistema de coordenadas. Então você pega um vetor A e você decompõe ele em dois vetores perpendiculares sobre os eixos que você escolheu. E dessa maneira você tem no eixo x o A cosseno alfa e no eixo y o A seno alfa. E tudo isso vai depender dos seus ângulos, mas decompor vetores é de a partir de um vetor resultar em dois vetores perpendiculares sobre os eixos que você adotou aí, beleza?
Então, galera, a primeira dica é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não perca e fique aí que já já a gente chega com a segunda dica aí da nossa playlist. Até mais, um abraço para todo mundo.